Então vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série de correções de atividade do terceiro bimestre. Hoje a atividade que nós vamos fazer a correção é relacionada à página 56. Deixa eu verificar aqui para vocês, a página 56 a 59. Como já havia dito, essa série de correções está relacionada ao conteúdo gramatical, que é o conteúdo do estudo da língua do livro de vocês. Nós fizemos na aula anterior, no vídeo anterior, a correção sobre os porquês, né? Foi feito o estudo dos porquês. Agora nós vamos fazer a correção do assunto, a pontuação no texto. Então aqui é o seguinte, gente, vamos começar, tá? Na página 56. Espero que vocês já estejam com os livros de vocês em mãos, para que a gente possa iniciar. Então vamos lá. Primeira questão. Leia a seguir o trecho de uma reportagem que apresenta informações sobre o funcionamento do cérebro de um adolescente. Esse texto aqui, gente, ele é demais. Eu espero que vocês tenham lido ele com bastante cautela, porque ele é bem legal. Ele fala a respeito de que o ser humano, conforme ele vai crescendo, quando ele chega nessa fase da adolescência, ele perde alguns neurônios. E aí é atribuído, não que isso seja o motivo, mas é claro que depois ele se desenvolve, mas assim, é como se ele tivesse uma queda, né, nessa questão nos neurônios, e é por isso que geralmente ele fica assim meio atordoado nesse período. Geralmente os adolescentes, atribui-se aos adolescentes, né, nessa fase, aquele momento em que ele não sabe distinguir muito o que ele é, o que ele quer, um período de confusões. Então ele é bem interessante, leiam, tá? Então, sem mais delongas, vamos continuar para não ficar extenso o nosso vídeo. Então, letra A. De acordo com o texto, na adolescência, a diminuição de neurônios. Explique. Ele está perguntando, de acordo com o texto, na adolescência, a diminuição de neurônios? Explique, tá? O que vocês vão dizer? Não necessariamente há uma diminuição de neurônios. O que acontece é o seguinte, a diminuição da massa cinzenta, tá? Da massa cinzenta, em razão de quê? Da perda de sinapse. Porque, na verdade, ele não perde os neurônios em si, mas ele perde massa cinzenta devido à perda de sinapse. A sinapse é o sinal elétrico que liga um neurônio ao outro. Então, quanto mais você ativa o seu cérebro, colocando ele realmente para funcionar, lendo, fazendo qualquer tipo de atividade que exija, né, um esforço mental maior, as sinapses elas vão sendo feitas, né, constantemente. Agora, se você não malha o seu cérebro, o que acontece? Sinapses não são feitas e o que acontece? Você acaba não fazendo essas conexões com outros neurônios. Então é isso que acontece, tá, gente? Não é que há diminuição de neurônios, mas há diminuição da massa cinzenta devido ao quê? A perda de sinapses, tá? Letra B. O que determina a perda de algumas sinapses e a consolidação de outras? Porque é aquilo, né? Há uma perda de algumas nessa fase, mas depois elas voltam a ser recuperadas, tá? Mas isso aí vai depender. Então, olha só. O que determina a perda, tá? Então, vocês podem colocar o seguinte. O uso que fazemos delas, tá? Ou seja, as usadas com frequências acabam sendo o quê? Reforçadas. E as que não são muito usadas, elas acabam sendo perdidas. Então, por isso, o quanto é importante a gente malhar o nosso cérebro. Quando eu coloco lá nas atividades, malhando, né? Malhando o cérebro, realmente é essa ideia. Você fazer atividades complexas que exijam bastante esforço mental, raciocínio. Vocês lerem bastante também, buscar interpretar aquilo que vocês estão lendo. Então, fazer jogos, esses jogos que mexem também com a cabeça, que vocês têm que pensar bastante para solucionar um problema. Então, tudo isso ajuda a manter essas sinapses sempre em funcionamento,
tá? Então, assim, não haverá perda de sinapse. Vamos lá, segunda questão agora. Os travessões, eles são empregados com frequência para indicar falas em diálogos, tá? No entanto, no trecho de reportagem lido, foi empregado outro sinal de pontuação para indicar a fala. Qual sinal foi utilizado? Então, aqui vocês vão colocar aspas. E por quê? Olha esse porquê, gente. Separado com acento, porque está próximo do ponto de interrogação, tá? Então, porque se trata de quê? De um texto em que não há diálogo. Ou seja, que tipo de texto é esse aqui? Foi dito lá no início, ele é uma reportagem. Então, em uma reportagem, dificilmente você vai encontrar aqueles diálogos igual a gente encontra nas narrativas, né? Nos textos narrativos, nas fábulas, por exemplo. Então, o que acontece? Por ele ser um texto desse tipo, que não há frequência de diálogo, o que nós podemos encontrar lá? Apenas as falas de uma pesquisadora, tá? Então, porque se trata de um texto em que não há diálogo, apenas a fala da pesquisadora, tá certo? Então, por isso foi utilizadas as aspas. Isso aqui vocês já estão também careca de saber, né, gente, a respeito dessas aspas aqui. Vamos lá, letra B. Em qual dos parágrafos lidos o travessão, vamos lá, destaca uma informação nova? Então, vocês vão colocar no terceiro parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, o travessão ele destaca uma informação nova. Temos lá, essa perda de algumas sinapses e consolidação de outras. Na verdade, é uma informação nova. Às vezes também, quando você utiliza um aposto, você pode colocar ele também entre travessões, tá? Então, na verdade, o aposto é uma informação a respeito de algo que foi dito. E ele pode ser uma informação nova também, tá? Vamos então para Nesse caso ali não há aposto, tá, gente? Só para deixar claro. Nesse caso aqui é apenas uma informação nova que foi acrescida. O outro, né? Isola um termo explicativo. Então, no parágrafo qual? No primeiro parágrafo, ele isola um termo explicativo. Olha só. Imagens de 2.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Então, ele está explicando aqui quem seriam essas 2.000 pessoas, tá? Seriam crianças, adolescentes e adultos. Então, continuando. Terceira questão agora. Releia o seguinte trecho do texto. Então, nós temos aqui o trecho e vamos para a letra A. Com que função os parênteses foram utilizados nesse trecho, tá? Então, vocês vão colocar o quê? Ele foi utilizado aqui, gente, para isolar o aposto, tá? Para isolar o aposto, que explica o termo. Qual é o termo que vem anteriormente? Sinapse. Olha só o que ele diz. Ela ocorre por causa da grande perda de sinapses. Aí ele vai falar. O que são as sinapses? São conexões entre os neurônios mediadas por substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, tá? Então, ele é um aposto aqui. Então, ela separa o aposto, tá? Vamos lá, letra B. Que outros sinais de pontuação poderiam ter sido empregados no lugar dos parênteses, mantendo a mesma função? Tá? Então, no lugar dos parênteses, travessões e vírgulas. A gente já até falou a respeito disso, que os parênteses, os travessões e as vírgulas, eles têm essa mesma função assim, tá ok? Deixa eu só... Ok, então continuando. Olha só, agora a quarta questão. Volte ao texto e analise as vírgulas utilizadas. Identifique e reescreva um trecho em que a vírgula foi utilizada para. Então, vamos novamente. Letra A. Olha só, letra A. Isolar e enfatizar um adjunto adverbial. Isso aqui, deixa eu ver, é para voltar ao texto e analisar, né? Identificar, reescrever e em que a vírgula foi utilizada. Então, tá. Aí, para isolar e enfatizar um adjunto de nominal, adverbial, tá? Adjunto adverbial são aqueles que indicam, tem função de advérbio, e eles podem indicar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, entre outros. Então, vocês podem colocar esse aqui, ó, no começo dessa fase, aí, vírgula,
a um grande número de sinapses. Esse, no começo dessa fase, está indicando o tempo, tá, gente? Nós temos aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, no começo dessa fase, há um grande número de sinapses, tá certo? Letra B. Isolar e enfatizar um conectivo. Lembra lá, o conectivo são as conjunções, tá certo? Então, podem colocar esse aqui, ó. Essa diminuição, aí tem vírgula, no entanto, vírgula, não representa uma perda de neurônios. Lembre-se o seguinte, já que vocês estão tirando esses trechos lá do texto, lembre-se que eles têm que vir entre aspas, tá? Tem que vir entre aspas e o que mais? Se ele tiver continuação, porque todos esses aqui eles estão iniciando logo após o ponto. Então, esse você coloca a aspa e inicia. No final, como tem mais coisas após ele, vocês podem colocar o colchete com as reticências, para indicar que foi suprimido, né? E colocar as aspas, tá certo? Então, isso aí também é uma coisa importante que vocês já vão treinando nas próprias respostas de vocês. Letra agora... Viram que o no entanto é o conectivo, ele foi isolado entre vírgulas, tá? Para dar uma ênfase maior. Essa diminuição, no entanto, não representa uma perda de neurônios, tá? Então, foi para dar uma ênfase maior. Letra C, isolar um aposto. Então, aqui, uma das mudanças mais visíveis nessas sequências de imagens ocorre na chamada massa cinzenta. Aí ele vai explicar o que é a massa cinzenta. A massa cinzenta, vírgula, a região mais exterior do órgão, tá bom? Então, vamos para a página 58. Olha só, aqui foi trabalhado aspas, travessões, vírgulas. Aqui, por que a pontuação no texto, gente? Porque é o seguinte... A pontuação, na verdade, nossa, pontuação é extremamente importante para a compreensão de um texto, extremamente importante para a compreensão. Se você colocar uma vírgula de uma forma inadequada, nossa, vai mudar o sentido completamente da sua frase, aquilo que de fato você queria dizer. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Acontece muito assim de não ter uma comunicação efetiva, muitas vezes, por exemplo, em mensagens em redes sociais, desculpa, eu falei em redes celulares, mas em redes sociais, às vezes acontece muito da mensagem ela não ser compreendida pelo outro. Por quê? Por causa de pontuação. Às vezes você está fazendo uma pergunta, o que acontece? Não colocou um sinal de interrogação, aí parece que está afirmando. Nossa, eu já vi vários memes com erros inadequações de pontuação que geraram assim uma outra coisa totalmente diferente. É como, por exemplo, se eu dissesse assim, eu comi João. Aí eu digo, eu comi João, olha só. Se eu não colocar uma vírgula para separar esse vocativo João, vai parecer que eu peguei e comi o João. Agora, se eu colocar uma vírgula ali, eu comi, vírgula, João, significa que eu estou dizendo para o João que eu comi. Ali o João é um vocativo, tá? Eu estou, na verdade, tentando chamar a atenção para que ele saiba que eu estou falando com ele. Então, eu comi, João, tá? Eu comi, João. Agora, eu comi, João... muda totalmente o significado, o sentido da tua frase, daquilo que você queria dizer. Então, tem que tomar bastante cuidado nisso. Um texto com a pontuação adequada, nossa, ele se torna um texto limpo, um texto de fácil compreensão, um texto que você lê, que dá prazer na leitura, tá? Agora, sem a pontuação adequada, nossa, a gente tem que bater cabeça mesmo para tentar entender o que está sendo dito ali, tá certo? Então, tomem bastante cuidado nas redes sociais, no WhatsApp, quando vocês estiverem mandando mensagem, porque ali é uma forma já de vocês estarem treinando isso, tá bom? Então, continuando aqui, vamos para a página 58. Tá, na página 58 tem aqui a primeira questão que diz o seguinte: leia o fragmento de uma crônica
e saiba o que acontece em uma escola quando o indígena resolve matricular seu filho, um adolescente pataxó. Também é muito legal esse texto aqui, tá? Então vamos para a letra A. Nessa crônica, apresenta-se a ideia de que muitas pessoas pensam que um diálogo entre um indígena e um não indígena parece algo impossível. Em sua opinião, por que isso acontece? Então isso daqui, gente, é uma resposta pessoal de vocês, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes uma pessoa, quando ela se depara diante de uma pessoa que é não somente indígena, mas pode ser de uma outra nacionalidade, a pessoa ela sempre se sente assim, muitas pessoas, né? Não são todas, mas muitas se sentem retraídas, né? De chegar, de falar, de conversar. Por quê? Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Não conhece a realidade da outra pessoa, não sabe, na verdade, de fato, como é a cultura dela, porque acaba achando que o índio é aquele, no caso do indígena, ele é aquele que está lá na mata, que ele não tem conhecimento de nada, que parece que ele não pensa, que ele não raciocina. E aí a gente fala tanto de preconceito, tanto dessa questão indígena, mas nós mesmos acabamos tendo esses preconceitos, achando que o indígena é como se fosse como os próprios portugueses viam, né? Eles viam, na verdade, os portugueses no início viam os indígenas, as pessoas nativos aqui do Brasil, como animais mesmo. Então, às vezes a gente fala, nossa, como é que eles faziam isso, como é que eles pensavam isso, mas a gente, às vezes, diante de um indígena, fica receoso de conversar ou de falar qualquer coisa, talvez porque também tenha um pouco dessa mentalidade, esse preconceito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas então, a falta às vezes de conhecimento, né, sobre o quê? Sobre a realidade, sobre a cultura desse povo, a questão do próprio preconceito, né, também é muito forte, né? Então isso às vezes acaba acontecendo, mas aí é uma resposta pessoal de vocês. Vamos para a letra B. Como as pessoas se portaram ao presenciar o adolescente indígena chegando à escola no primeiro dia de aula, tá? E o que esse comportamento ele revela? Então, olha só, eles ficaram o quê? Em silêncio absoluto. É igual, por exemplo, se a gente tivesse numa sala de aula, de repente chegasse sei lá, hoje em dia isso tá mais comum, né? Tá bem comum no dia a dia da gente. A gente já acredito que até vocês mesmos já estão bem acostumados a lidar com esse tipo de coisa, né? Pessoas com necessidades especiais. Mas aí, às vezes, uma pessoa que não tem esse costume, ainda tá repleto de preconceitos, de repente está na sala de aula e chega uma pessoa, um cadeirante. Aí todo mundo fica, né, parado, olhando. E aí é o caso que aconteceu aqui, né? Eles ficaram em silêncio absoluto. E o que esse comportamento revela, gente? Ele revela o quê? Curiosidade, revela estagnação, incredulidade, tá? Então pode ser um desses aí. Na verdade, vocês podem colocar os três. Se tiverem colocado outros também, pode colocar, tá? Só acrescenta. Então, letra C. Qual fato encerra a história surpreendendo os personagens? Então, olha só. O garoto indígena, ele chega à escola de carro, tá? Então, qual o fato que encerra, né? Então, ele chega à escola de carro. O que ele tá vestindo? Ele tá se vestindo de totalmente oposto ao que é esperado pelas pessoas que estavam ali. O que mais? Ele tava de boné, tava com do Chicago Bulls até. Ele tava de tênis reboque, calça jeans, camiseta. Estava mascando um chiclete e ouvindo o Walkman, ó, do tempo do Walkman. Ouvindo o Walkman, vestuário e hábitos de um adolescente comum dos anos 90, tá? Então, eles achavam, e olha que era nos anos 90, né? Então, já faz algum tempinho. Então, realmente, para aquele momento, ver um indígena vestindo daquela forma, utilizando coisas que poderíamos dizer que para a época eram modernas, realmente era assim, eles paravam e ficavam assim,
na verdade, curiosos diante disso. Vamos então para a segunda questão. Observe o sinal de pontuação usado no início da primeira frase do texto. Letra A. Que sinal foi empregado e o que ele indica para o leitor? Então, o sinal aqui, gente, foi o travessão e ele indica o que? A fala, tá? A fala de alguém que se surpreendeu ao ver o indígena, certo? Letra B. Que outro sinal poderia ter sido usado com essa função? As aspas. A gente já tem falado bastante sobre isso. Letra C. No quarto parágrafo do trecho, o que acontece? O sinal de pontuação usado no início da crônica tem a mesma função? Explique. Olha só. Então, não tem a mesma função. Nesse parágrafo, o que acontece? Os travessões, eles isolam uma informação do texto. Tá? É isso que vocês vão colocar. Continuando. Tá? Continuando. Agora, a terceira questão. De acordo com o que você já conhece, com o que estudou nessa sessão, relacione o sinal de pontuação à função dele no texto. Então, vamos lá. Acordando. Então, você vai relacionar o sinal de pontuação à função dele no texto. Isso daqui, gente, é típica questão de prova, tá? Então, se liga. Então, como é que vai ficar aqui a ordem? Vai ficar assim, gente, C, D, B, A. Essa é a ordem, C, D, B, A. Olha só. Indica final de frase declarativa. Desculpa aí, tá mexendo no nariz, né? Porque tá incomodando. Então, olha só. Indica final de frases declarativas. O ponto final, tá? Indicam que a ideia expressa está incompleta e deve ser preenchida com a imaginação do leitor. Reticências. Indica surpresa. Exclamação, que é o B, né? E isola o vocativo, a vírgula, tá? Então, continuando, olha só, acabou. Ainda bem que os vídeos estão ficando bem pequenos, né? Não fica muito extenso e cansativo. Então, agora a gente finaliza nosso segundo vídeo. Eu acredito que eu tinha falado que eram 3 vídeos, mas eu acredito que serão 4 vídeos. Então, vamos para o próximo vídeo. Até lá!